Eu quero fazer uma introdução, esse estudo vai ficar gravado, e depois que eu fizer a minha introdução, eu quero ler para vocês um pouco sobre o critério, o crivo, de identificar um falso e verdadeiro profeta. E o nosso Brasil está cheio de falsos profetas, cheios. Nós não vamos estar aqui discriminando e nomenclaturando nenhum falso profeta, mas o Brasil está repleto de falsos profetas. Existem muitos movimentos, existem muitas comunidades, existem muitas instituições que estão repletas e são escolas de falsos profetas. Nós temos um projeto aqui ousado, e o nome do nosso projeto é Escola de Profetas. E na nossa Escola de Profetas, nós não formamos ninguém na função ou na profissão de profetas. Então, quando você vê assim, projeto Escola de Profetas, Moré Robson Batista, você deve pensar assim, isso aí é mais um guru da atualidade, esse é mais um falso profeta. Então você provavelmente está equivocado porque não conhece o projeto Falsos e Verdadeiros Profetas. Eu posso te apresentar, poderia, né, que eu não posso. Na verdade eu não posso. Posso te dar uma dica. Poderia te apresentar várias instituições que trabalham com os falsos profetas e formam muitos deles, né? São formados. Geralmente um falso profeta tem características, né? Aqui tá bom, acho que esse ângulo aqui tá perfeito, para não dar muito reflexo no óculos. Então tem muita instituição que forma falsos profetas. Ensina a eles como cobrar pelos seus serviços. Ensina a esses falsos profetas como se vestir, como se apresentar. Dá a eles um treinamento básico de persuasão e de trabalhar a emoção humana e trabalhar no sentimentalismo das pessoas. E agora algumas escolas de falsos profetas estão mais modernas. Elas estão dando curso de hipnose, ensinando os falsos profetas a usar a hipnose, né? A hipnose de forma errada para poder persuadir as pessoas. Então tem várias técnicas, tem vários tipos de falsos profetas, de todas as cores, modelos, formatos, idades, em várias instituições eles estão por aí. Vamos lá. Aqui fica um pouquinho do reflexo do óculos, mas a gente vai conseguir lidar com isso. Não tem como ficar 100% perfeito, né? Então, nessa live de hoje, eu quero trazer para vocês o que essas porções juntas propõem. Então, nós temos a paraxá de Hukat, que é a paraxá número 39, e temos a paraxá Balak, uma posterior à outra. Anteriormente a estas, tivemos a paraxá de Cora, né? E tivemos a paraxá Shlach Lecha. Tivemos a paraxá Bealotecha, que é a paraxá do meu nascimento. Bealotecha, Shlach Lecha, Cora, e agora nós estamos aqui em Hukat e Balak, né? Lembrando que o nome do rei moabita nunca foi Balak, quem não sabe, nunca. Ele é um nome que os próprios moabitas, porque Balak, a maioria não sabe disso, o rei moabita, Balak, né? Ele não é moabita. Ele não é moabita. Ele é midianita. E assim chamara anteriormente a sua convocação a essa colisão política que houve ali, que eu vou falar já já, devido à colisão política entre midianitas e moabitas, perceberam que o rei deles era um rei frágil, um rei sem muita expressão e um rei que não conhecia da magia, né? Eles precisavam de um rei que de preferência fosse um mago, um rei mago. E esse rei mago precisaria também mudar o nome, porque já que não é moabita, vamos dar um nome moabita para ele. Tirar o nome de Tsur, verdadeiro nome de Balak, para Balak ou Balak. Né? E aí agora você vai entender muita coisa. Alguém que gosta de literatura e lê história, que gosta de teologia, vai perceber. Mas peraí, Robson, moabitas e amonitas, tudo bem, são irmãos, né? Sérgio Guimarães, será que meu namoro com Rosinha vai dar certo? Com Rosa, né? Ô, Sérgio, a gente fica na torcida. Se você e ela não tiverem em adultério e vocês já não forem casados com outros parceiros e forem livres, certo, né?
Ok? Então é isso aí. Boa sorte para você, Sérgio. Nós temos também aqui outro participante que está entrando na live. Boa tarde. Então, gente, Moabe e Amon são irmãos, filhos de Ló, com as filhas, naquele nefasto episódio de incesto familiar, né? De incesto, né? Incesto familiar é redundante. E aí, o que acontece ali? Esses dois irmãos dão origem a Amon e a Moabe, né? Então, Amon e Moabe, tudo bem. Agora, Moabe com midianitas não tinha parceria aí, não tinha amizade aí. Até então eram rivais. Mas aí acontece aqui uma colisão política em que os moabitas chamam um midianita chamado Sur, mago, né? Guerrilheiro, mago, guerrilheiro, gostava de guerrilha. E, bom, vamos te dar um nome aqui, porque nós precisamos fazer uma colisão política. Então, aí uma colisão política. Então, já você vai perceber alguns aspectos aqui da Paraxá Balak, que é aquela que aparece o Bila, a famosa jumenta falante, e também você vai ouvir aqui algumas coisas sobre a Paraxá Rukat, que é a Paraxá da Pará Adumá. Pará Adumá, vaca vermelha, mordeu a sua orelha. É essa daí. Então a gente vai aqui passar para. Deixa eu passar aqui esse link para uma pessoa. Eu esqueci que me pediu. Então você que está aí na live, dá o seu like, entra aí e vamos que vamos, tá? Deixa eu ver aqui. Tararararam. Vamos lá, que eu vou dar um rápido testemunho aqui para a gente poder começar a nossa live. Você nunca ouviu sobre Bilam? Vai ficar surpreso, tá? Vai ficar surpreso. O cara não era brincadeira, não. O Balaão era absurdamente preparado na magia. O Balaão não era fluxicheire. Não era fluxicheire. Você não ia conseguir cheirar o Balaão. Vamos lá. Então, antes de começar a live, eu quero dar um rápido testemunho e dizer para vocês que há mais ou menos 8 anos atrás, vamos colocar 2008 para 2006, né? 2008 para 2006, vai dar 8 anos, né? Deixa eu ver, 8 anos. Se fosse 2010, daria mais tempo. Se fosse 2006, daria 10 anos. Mas vamos colocar 8 anos. Há 8 anos atrás, eu, Moré Robson José Batista, tive que tomar uma decisão. Então, eu senti no coração de abordar um pouco sobre isso, para a gente poder introduzir as porções e um pouco da minha vida, né? E você vai falar de um assunto complicado, como a Paraxá Rukat e Balak juntas. Você vai falar de um assunto que envolve decretos e profecias. Você vai falar de um assunto que envolve falsos profetas e verdadeiros profetas pela Escritura, não é eu que estou dizendo. Você fala de um assunto que mexe com a estrutura daqueles que não gostam realmente desses assuntos. Falam sobre falsas e verdadeiras profecias. A maioria de nós somos muito leigos em relação à Escritura, né? E está tudo certo. Não precisa ser um mestre na Bíblia para você encontrar a salvação de sua alma. Não precisa ser um mestre na Bíblia para você receber o amor e o perdão do Mashiach. Também você não precisa ser um mestre bíblico para ser mantido com vida, porque salvação é ser mantido com vida. Mas precisa-se de um pouco de tato, de percepção, para aprender o quê? Para aprender que a Bíblia, a Escritura, ela precisa de uma compreensão primária quando o assunto é verdades. Então a gente não pode ficar caindo em mentiras, né? Verdades e mentiras. O tempo inteiro nós estamos
participando e presenciando discursos políticos, religiosos e discursos ideológicos. Agora, se eu não tenho um pouquinho de conhecimento escritural, se eu também não tenho uma leitura prévia da história da humanidade, aí eu fico meio espantado. Então, principalmente nesse campo da fé, nesse ambiente da religião, que é um ambiente que eu estou tramitando há alguns anos, poucos deles, 27 anos da minha vida, agora 28, fez agora em junho, né? Porque no dia 20 agora de junho, fez 28 anos de caminhada. Eu decidi conhecer Mashiach, conhecer a Deus, conhecer a Bíblia. Fiz a minha teshuvá, e é sobre isso que eu quero falar aqui no início da live. A minha defesa de fé é falar sobre essa teshuvá e o que é essa teshuvá? Esse retorno às raízes da fé. E nessa caminhada a gente viu de tudo. Viu de tudo um pouco. E viu de tudo um muito também. Então você vê falsos profetas, falsas doutrinas, falsas narrativas. Você vê profecias escabrosas, assustadoras. Você vê uma narrativa killer sobre a Bíblia. E você acaba tendo mais medo de Deus do que amor. Você fica mais com vontade de se afastar do que se aproximar. Que é muito complicado isso, né? É muito complicado. Eu me afasto porque às vezes eu penso assim, eu não vou entrar nessa. Se eu entrar, vou achar confusão, vou procurar para minha cabeça. Eu não vou mexer nesse ponto, porque ou neste sagrado ou no outro sagrado, porque é meio assustador o que aconteceu com fulano, com ciclano, quando se tornou crente, ou foi para uma sinagoga, para a igreja, para uma comunidade qualquer. Eu vi o que aconteceu com fulano. Eu já tive experiências ruins com o povo dessa religião. Ou eu não gosto da atitude do povo daquela religião. E aí começam as narrativas, como eu disse aqui, os estereotipos, os julgamentos precoces e outros julgamentos até com um certo conhecimento de causa, porque tem gente que quando julga, conhece a religião que está julgando, já estudou, já botou na balança e viu que tem extremismo, tem fundamentalismo, tem sincretismo, tem muito uso e costume, ou tem de mais ou de menos, e tem gente que gosta de mais, tem gente que é fã de um escopo religioso mais denso, outros gostam de uma religião mais leve, e cada um vai procurando se adaptar àquilo que acredita que é melhor e mais confortável para ele. E não é sobre isso também, é o nosso assunto aqui. Mas vamos lá. Eu tive que tomar uma decisão em 2008. A decisão era, continuava sendo um crente pentecostal desses, bem fervoroso, e anulava toda a perspectiva e possibilidade da minha relação escritural com o Pentateuco e com os profetas, abandonava essa possibilidade de levar esse nome Torá na minha boca, até mesmo porque eu ainda também estava descobrindo o que era a Torá, então eu tinha muita dúvida sobre a Torá, porque a Torá, inicialmente, ela é apresentada como a lei seca de Deus, o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento era terrivelmente bravo, violento, cuidado com ele, ele mata, sanguinário, manda matar criança. Até hoje eu vejo alguns amigos, até da universidade, a gente conversa com alguns acadêmicos, você segue a lei dos judeus, fala a lei, né? Segue a lei dos judeus. Mas esse Deus do Velho Testamento é muito violento. Né? Alguém pode dizer assim. Esse Deus do Velho Testamento é bruto. É melhor ficar com Jesus, que Jesus é amor. Então, não sou o primeiro entre milhares de brasileiros que tem aí no seu DNA o desejo de abraçar a Torá, abraçar os profetas, abraçar a Brit Hadashah, né? É muito complicado para algumas pessoas entender como é possível ser judeu e ser discípulo de Yeshua ao mesmo tempo. Como ser judeu, ser discípulo de Jesus ao mesmo tempo? Como é possível? Para alguns isso é uma incongruência, um paradoxo, é contraditório. E aí eu penso em responder essa pessoa e colocar ela para pensar. Será também que não é um paradoxo que Jesus é um paradoxo total, né? É uma coisa meio assim, Jesus era judeu, seus discípulos também eram judeus. Os discípulos de Jesus não abandonaram a Torá. A verdadeira Torá não foi abandonada.
Abandonar a Torá é dizer ao pai, a partir de hoje eu não tenho avô, meu avô está vivo, eu sei que meu avô que construiu a fazenda, meu avô deixou tudo, meu avô deixou toda a herança, ó pai, ó, né, para você dar para mim, e aqui estou colocando Jesus como um pai terreno, que não faz nenhum sentido essa metáfora, só para você entender. Não faz sentido teológico, mas estou colocando aqui para você entender. Eu dizer para alguém, ó, eu renuncio o teu pai, renuncio tudo que ele te deu, renuncio. E aí eu estou falando isso para o meu próprio pai biológico, estou falando do meu avô. É uma congruência isso, não tem nexo. O próprio Cristo disse, eu não anulo o pai, eu e o pai somos um, o pai está em mim, eu estou nele, eu sou filho dele, então, se você me ver, você vê meu pai. Algumas pessoas dizem que eu sou muito parecido com o meu pai, Antônio José Batista. Algumas pessoas dizem, né? Você está a cara do seu pai. Menino, eu olho para você e vejo seu pai, está certo. Elas estão falando a pura verdade. Aqui no meu DNA tem o DNA de Antônio José Batista, é meu pai biológico. Eu tenho que parecer com ele. Eu tenho que ter algumas características que ele. E eu vou mais longe. Eu estou dando continuidade ao chamado dele. Ele tinha umas missões, algumas coisas que ele deixou meio inacabadas. E ele delegou, mesmo que inconscientemente, a mim. E eu estou seguindo isso. E não são os sonhos dele, são os meus. São os meus caminhos, as minhas escolhas. Inclusive, ele não escolheu o que eu escolhi hoje. Meu pai era oriundo de uma família católica e também frequentou a igreja evangélica por um tempo. Meu pai jamais abraçou a identidade judaica dele. E eu assim o fiz, e meus filhos também levaram essa herança. Estou dando isso e deixando como legado, inclusive, para os meus filhos. Se eles vão seguir isso ou não, é uma decisão deles. Mas o pai deles está aqui trazendo os oráculos de Deus todos os Shabats, abrindo a Torá, abrindo os profetas, abrindo a Brit, a Dachá. O que eu prego é 100% Bíblia. E a difícil decisão que eu tive que fazer em 2008 foi iniciar uma techuvá séria, responsável. O que é techuvá? Para você que está me ouvindo e não conhece. Voltar à fé do primeiro século. Voltar às raízes judaicas da fé. Abandonando toda e qualquer possibilidade de ter uma herança edomita dentro da minha caminhada de fé. Eu não sou obrigado a replicar o que os pais da igreja afirmam como verdade absoluta para eles. Respeito todos os pais da igreja. Respeito o trabalho dos missionários americanos. Respeito tudo que o protestantismo trouxe de bom e de ruim. Tem que respeitar até a parte ruim. Porque não tem só coisa boa na igreja evangélica. Quem foi que iludiu a gente? Agora eu falo da instituição. Esqueçam, quando eu falar de igreja, eu estou falando de instituição. Se eu falar de reino de Deus, o reino de Deus foi, é e tem sido muito beneficiado porque está entrando, está chegando em pessoas através da fé protestante. Olha o que o protestantismo já causou e provocou. Muita coisa boa. Mas também por falta de sabedoria, inclusive de lideranças, por falha humana, não pela Bíblia. A palavra não falha, o Messias não falha. O Ruach Kodesh, o Espírito do Eterno não falha, que ele é o próprio Eterno. Mas por causa de erros bárbaros, graves, erros estúpidos até, da liderança e dos representantes que têm propagado e replicado esse protestantismo, muitas pessoas pagaram preço alto. Muitas pessoas estão feridas, e se você levantar uma estatística e você for uma pessoa inteligente, mas não é estatísticazinha de agora, do ano passado para cá. Se você pegar aí um século de protestantismo no Brasil e pegar 50 anos, em 50 anos tem mais gente que conheceu o evangelho fora da igreja do que dentro dela. E essas novas gerações que estão hoje vindo, multidões de pessoas para conhecer o Mashiach através das igrejas evangélicas, é outra geração, um outro movimento. Mas se a gente pegar o escopo tradicional que fundou, que sustentou e que tinha sustentado aí durante séculos, ou um século, vamos colocar assim, aqui no Brasil, essa fé, a maioria já não existe mais, enquanto descendência nata, natural desses primeiros aí. Por quê? Porque principalmente as igrejas tradicionais destruíram o amor, o encanto das pessoas pelo evangelho. Eu estou falando de gente séria, não estou falando de gente paderneira que todo dia está numa igreja diferente. E que também começou na fé e depois apostatou da fé. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre pessoas que foram feridas pela estupidez de líderes evangélicos.
Por que você não fala da comunidade judaica, a estupidez de rabinos? Porque eu não estou em Israel. Eu também não congrego em nenhuma sinagoga hoje. Na minha cidade não tem sinagoga. A única sinagoga que eu conheço é a minha casa, lá em Barreiras. Vamos lá. Se me é confortável e é possível ser judeu e ser discípulo de Yeshua, então estou vivendo a fé do primeiro século. Em 2008 tive que fazer uma escolha. Ser um israelita que abraçasse Mashiach, a Brit Hadashah e a Torá. Pergunta para os brasileiros que estão aqui nessa live comigo hoje. Você é índio, é negro ou você é europeu? Nas três matrizes que correm na sua corrente sanguínea. O que você é ou com quem você se identifica mais? Você se identifica mais como índio, como negro, você que tem sangue de negro, eu tenho, né? Ou você se identifica mais como europeu? E se você se identifica com essas três aqui, um desses três, qual é a sua religião nessa identidade? Qual é a sua tribo? Tá vendo? Quando a gente faz essas perguntas, a gente bate na trave e a gente desperta a ideia de identidade, coisa que a gente quase não se preocupa muito. Identidade. Eu quero fazer uma leitura inicial para você que está me ouvindo nessa live. Aqui nós já estamos há mais ou menos... Não tem aqui um cronômetro, gente, da live? Eita. Deixa eu ver se dá para visualizar aqui quantos minutos a gente está na live. Não dá. Bom, você que está na live com a gente, pode aqui dar um oi se você quiser, tá? Pode perguntar. Deixa eu ver aqui quem são os principais fãs que estão aqui presentes. Olha aí, tem a Neide, obrigado, Maria Celi, tem a Babi, que é a nutricionista, Sérgio Guimarães e Artes, que eu não consigo saber quem é. Para você que está na live aqui hoje, seja bem-vindo. Eu não consigo exatamente identificar. Quem está aqui pelo nome, só pelo Gmail, tá? Aparece o seu Gmail aqui. Maria Celi, um abraço, Shalom Adonai, aqui de Brasília. Maria Celi, está com a gente. Deus abençoe você. Trajano também está na live, chegando aqui agora. Chegou na hora certa, Trajano. Na hora que eu vou desenrolar o manto. Amanhã, com a permissão do Eterno, estaremos pregando na igreja Recanto das Emas, aqui em Brasília. Tá? E a Maria Celi, eu estou te devendo um café. Vou marcar para a gente tomar esse café, né, Maria Celi? Dia 17 agora de julho eu entro de férias. E aí eu vou visitar a Maria Celi, ou ela vem aqui no Guará e a gente vai tomar aquele café e vamos começar a planejar, botar no lápis a nossa viagem a Jerusalém. Já tá na hora, né, Maria Celi? A poeira está baixando, dá para a gente viajar em paz, né? Vamos ver isso aí. Dá para a gente pegar aqui o avião no aeroporto de Brasília e dizer bye-bye. Amém. Vamos lá, gente. Vou passar o endereço novamente para você, Maria. Aqui no Guará 2, que é 46, Conjunto O, Casa 6. Gente, eu preciso introduzir para vocês rapidinho o que eu preparei aqui, tá? Eu preparei um negócio aqui meio venenoso. É um veneno, tá? Pode ser que alguém se ofenda, né? Alguém se ofenda, mas eu vou ter que ler, tá? Vou ter que ler. Eu vou lendo e vou explicando. Aí você que está aqui no chat pode entrar, fazer uma pergunta, tirar dúvida. Mas eu tenho que decifrar para vocês por que é tão importante falar de Rukat e Balak. Rukat, a porção da novilha vermelha, que até Salomão coçou a cabeça e disse: agora, não sei o que eu penso sobre ela. Ela me parece um mistério, disse Salomão. E também falar sobre Balak, que nem era o nome do rei Moabita. O nome dele é Tsur, o midianita se passando por rei Moabita. Foi escolhido de última hora, eleito presidente de Moabe, para poder contratar Bilam, outro bruxo, para poder se levantar contra Israel e fazer uma macumba.
Pode falar essas coisas no YouTube? Pode. Tem a boa cumba e tem a macumba. Fazer uma magia, fazer uma mandinga contra Israel. Os caras estavam, 2 magos bruxos se alinharam para fazer uma mandinga. Vamos lá. O texto base é Números 19, tá? Rucat, até o capítulo 25. Se você pegar a Torá, deixa eu mostrar aqui a Torá, estou aqui com a Torá do José. Estou aqui na casa dos meus pais, eu não trago a minha, porque quando eu chego aqui já tem. Tem Torá, tem Sidu, aqui tem tudo. Então, você pega a Torá, abre ela. Você que lê em hebraico, vai ler em hebraico. Né? A Paraxá da semana, Paraxá Hashavua. E você que não lê, lê em português. Do capítulo 19 ao 25, você vai ver essas 2 histórias que eu estou contando aqui hoje. A porção Rucat e Balac revelam um dos maiores contrastes da Escritura. De um lado, o decreto, Huk, decreto de Deus, imutável, e do outro, a tentativa humana de manipular a revelação através de falsas profecias. Olha que interessante. Na Paraxá Rucat, nós temos um decreto de Deus infalível, inviolável. Na Paraxá Balac, nós temos 2 bruxos tentando manipular a própria profecia e a própria vontade divina acerca de Israel. Será que isso soa familiar para nós nos dias de hoje? Alguém tenta pegar uma verdade bíblica, alguém tenta pegar uma profecia, uma promessa, alguém tenta usurpar Deus, usar o nome de Deus para os próprios benefícios. Será que isso é muito familiar para nós hoje? Eu usar Deus como o meio para que eu possa realizar os meus intentos humanos, a minha ganância, os meus desejos egoístas, esfregar Deus como um gênio da lâmpada e sair dizendo por aí, em nome de Deus, eu sou um profeta, eu isso, eu aquilo, vocês devem ofertar na minha vida, eu sou um enviado, eu sou, e no final não é nada, porque só ele é. Um judeu jamais vai dizer eu tenho, eu sou. O hebraico não permite essa linguagem. Né? O hebraico permite que eu estou humano, estou professor, estou professor, estou terapeuta, né? Mas eu não sou, só ele é. Eu não tenho uma esposa, essa esposa existe para mim. Eu não tenho um carro, esse carro existe para mim. A primeira porção começa com mandamentos sem explicação racional. A novilha vermelha, para a do mar. A segunda porção, Balac, apresenta um homem conhecido por sua fama profética, Balaão, Bilam, que é o conchavo ali do Balac. O Balac é rei moabita, vai chamar o Balaão. Moabitas e midianitas se juntam, faz um conchavo político, uma colisão política e vai dizer assim, agora é nós, heróis, vão para cima. E por que eles estão se unindo? Porque estão assustados, espantados com a possibilidade de somente Israel passar pelo território. Agora veja, os moabitas sabiam da profecia da Torá, que diz que Israel não pode matar e exterminar os moabitas. Um mandamento, é a mitzvah da Torá. Não extermine Moab por inteiro. Eles já sabiam, mas mesmo assim estavam com medo. E os seus vizinhos também estavam com medo. Aí eu me lembrei, já estou lendo aqui com vocês esse Midrash, lembrei da história dos 2 cães que estavam brigando, um estraçalhando o outro nos dentes. Olha isso, Trajano, você que chegou agora. 2 cães, um estraçalhando o outro nos dentes. Aí, de repente, apareceu um leão. Apareceu um leão. Aí um cão parou de brigar com o outro. E um dos cães avançou e foi brigar com o leão, que é muito mais forte. E o outro cão pensou, se eu não ajudar ele a destruir o leão vai devorar ele, depois vai me devorar também. E outro cão pulou em cima do leão. E naquele momento, quando apareceu um opositor maior, um perigo iminente, os 2 que eram inimigos se juntam contra o mesmo e vão na direção do mesmo objetivo. Lutar contra o leão. É assim que acontece na política brasileira atual. Partidos políticos sempre se unem, se acuminam, né? Quando eles têm objetivos em comum ou, como no caso aí dos 2 cães e do leão,
A vida deles está em risco, eles correm o risco de se extinguir, sentem que a ameaça é muito terrível, se juntam, mesmo não sendo amigos. Porque não existe amizade na política. Só existe interesse. Em Balaão, a mensagem é clara. Nem todo aquele que fala em nome de Deus fala da parte de Deus. Nem todo aquele que fala no nome de Deus fala da parte de Deus. Está lá na Brit Hadashah, quando Yeshua, Mashiach, diz: nem todo aquele que chegar no dia do juízo final e disser Senhor, Senhor, esse é meu discípulo. Ponto 1 da Parashá. Vamos lá. Continue interagindo aí. Vai ficar gravado essa Parashá para vocês. Hukat. O decreto não depende da opinião humana. Hukim. A palavra Hukat vem de Huk, um decreto cuja razão pertence exclusivamente ao Eterno. Esse decreto pertence exclusivamente ao Eterno. O povo não precisava compreender. Precisava obedecer. A novilha vermelha demonstra que Deus continua santo, mesmo quando o homem não entende. A verdade não muda para agradar quem ouve. O decreto de Deus não pode ser negociado. Enquanto Hukat revela um Deus que decreta, Balak, a outra Parashá, representa homens tentando fabricar decretos espirituais. Não é interessante esse paradoxo? Acho que as pessoas que leem a Bíblia não conseguem fazer, às vezes, essas relações que nós conseguimos no hebraico. Em uma, o decreto vem de Deus e não pode ser mudado. E os judeus, mesmo sem entender, obedecem a ordem de queimar uma novilha por completo e oferecer cinzas junto com água para purificar qualquer tipo de impureza, ou as maiores impurezas. Por outro lado, nós temos uma outra paraxá falando que tem homens tentando fabricar decretos e dizendo que são decretos divinos. Balak, quando a profecia é vendida. Balak sabia que Israel era incrivelmente e militarmente invencível. Então buscou uma arma espiritual. Balak buscou Balaão. Balaão possuía dons, recebia revelações, ouvia a Deus, mas seu coração estava vendido. Muito bem, Trajano. O verdadeiro significado hebraico, se você ler no original, você pega essas revelações que a gente está tendo aqui. Em uma, Deus faz o decreto e o povo obedece, mesmo sem entender, é suprarracional. Na Parashá Hukat, capítulo 19. E já a partir do verso 23 aqui em diante, a gente vê homens tentando fabricar profecias. Eu vou te falar, viu, Trajano, Cleide, Celine e os demais. Hoje, fabricar profecia é um bom negócio, dá muito dinheiro. Porque tem muita gente para alimentar os falsos profetas. O mundo está cheio de falsos profetas. E tem muita gente alimentando os falsos profetas, dando dinheiro a eles. E falso profeta não cobra barato, cobra caro. Viu? O cachê deles são milionários. É milhares de reais. Não vem por menos de 1.000. Eles geralmente têm mala preta, gostam de tudo preto, carro preto. Né? Não posso falar muito. Vamos lá. Mas seu coração estava vendido a Deus. Perdão. O coração de Bila não estava temente a Deus, estava vendido. O Talmud Bavili, Sanhedrin 150a, ensina que Balaão possuía 3 características. Ain Hará, olho mau. Sabe aquele cara lá do Zorra Total? Um olhão assim? Eu queria ter uma coisa dessa. O cara ficava com o olhão grandão assim, só dele olhar, ele matava, botava tudo a perder. Aquela pessoa que olha para o animal, olha para uma planta, ele morre. E Bilam tinha um olho maligno. No hebraico nós chamamos de Ain Hará, olho mau. Detalhe que Bilam era cego de um olho, só enxergava com o olho. Era caolho. Bilam tinha um espírito arrogante. Era arrogante. Você conhece algum profeta que diz, eu sou o profeta das nações, eu não vou por menos de 50.000? 49, irmão, vem por 49 aqui no Congresso, a igreja é pobre, eu só vou por 50.000. Porque eu sou eu, louvado seja o meu nome. E a minha caminhada, e tudo que eu toco, louvado seja. Então, você cuidado com esses caras, viu? Que bota preço na profecia.
Bilam era arrogante, como todo falso profeta é. Bilam era ganancioso, tinha uma alma gananciosa, ou seja, o dom permaneceu sobre ele, mas o caráter morreu. Robson, é possível que Balaão tenha dons que Deus deu? Sim. Balaão, se você não sabe quem é, eu vou identificar para você. Ele era primo distante de Jacó. Primo, né? Por quê? Ele era descendente de uma das tribos. Balaão era parente dos hebreus. Você entende isso? O cara era sobrinho de Lavão. Sobrinho de Lavão. O Bila. Sobrinho. Distante. Perdão. Neto, né? Perdão. Uma das filhas de Lavão deu origem. Sabe o que é um Labão, né? O irmão da Raquel. Você já entendeu? Antigamente as pessoas viviam 600, 700 anos, então você fica tranquilo. O Balaão ainda conviveu com Moisés. E está tudo certo. Deixa eu só ler para vocês aqui um comentário que eu coloquei aqui. O Balaque, ele era midianita. E ele muda de nome, porque o nome dele era Sur. Então você pega essa revelação aí. O cara mudou de nome, fez um conchavo com Bila e falou: agora é nós, Queiroz. Vamos lá. Então eu só trouxe aqui para você entender quem era Bila, tá? Neto de Lavã. Aí ele vai aparecer aqui na história. Bilam é neto de Lavã. Para quem não está perdido aí na Bíblia, vamos lá. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó dá origem às 12 tribos, e as 12 tribos dá origem, e uma dessas tribos nasce Moisés. Se você pegar, a grosso modo, o Bila era hebreu, próximo, hebreu. Né? Era hebreu. Ele não era judeu, mas ele era hebreu. E tinha dom sobre ele. Só para você não ficar voando. Ponto 3. Eu só voltei aqui no assunto do nome real, né, do nome fictício, nome real do Balaque, porque eu quero trazer uma revelação já para vocês sobre falso profeta. Eles criam pseudonomes. Eu já vou adiantar aqui para você. Todo falso profeta cria pseudonomes. Se você vai na internet, você me procura, você vai achar Robson Batista, Moré Robson. Eu não tenho pseudonome, sou eu. Robson José Batista. Ah, mas você é judeu? Geralmente o judeu tem 2 nomes. Tem o meu nome de bênção. Quando eu vou na sinagoga, sou chamado Aliá, que eu vou ler a Torá. Quando eu estou no serviço sinagogal ou no serviço de Torá, eu, quando vou colocar meu nome de bênção, eu falo Youssef. Youssef. Ué, mas Youssef é José, e você chama Robson José. Pronto, meu nome de bênção é meu nome hebraico, José. Tá ótimo. Mas aí os falsos profetas costumam criar pseudonomes. Eu não estou falando de judeus israelitas messiânicos sérios que têm o nome de bênção dentro de suas comunidades. Mas pega homens sérios, eu vou falar assim, pessoas sérias no Brasil, que falam de judaísmo, que falam de Torá, que falam de Bíblia, que falam de fé messiânica, que falam de Machia. Pega pessoas sérias, eles são chamados pelos nomes. Eu vou dar 2 exemplos, que são pessoas que eu amo, respeito, oro por elas e tenho uma gratidão, uma dívida com essas pessoas. Eu vou citar 2 pessoas. Rabino Marcelo Guimarães. O nome do rabino antes de ser rabino era Marcelo Guimarães, da Hatzion, que eu estava assistindo ao vivo hoje de manhã. Rabino Mateus Andona. O nome dele é Mateus Andona, o cara tem uma identidade com o nome lá, tá lá Mateus Andona. Agora, meu amigo, eu criar um nome de bênção para uma sinagoga, um nome hebraico para um serviço, tudo bem. Agora, eu pegar e jogar nas redes sociais e criar um pseudonome, eu já tentei fazer isso. E até já fiz no início, mas cortei o mal pela raiz. Falei, não. Às vezes eu escrevia por aí, né, Moshe Eliahu, que é o nome de batismo que eu recebi de um irmão judeu. Falei, não, mas não vou seguir com isso. Isso aqui não é válido. Isso pode ser falsidade ideológica. Criar um nome de bênção, eu até criei para alguns alunos, meus discípulos.
É uma bênção, criar um nome de bênção. Mas isso é um arquétipo espiritual. Isso não é a identidade de verdade da pessoa. E quando eu me apresento para uma comunidade, para uma igreja, para um público, para uma faculdade, eu tenho que me apresentar pelo meu nome de registro. Gente, eu não estou atacando aqui quem tem bênção hebraico. Eu estou dizendo novamente o que eu acho. Eu acho que quando você se apresenta como um professor, como um pregador, como alguém que está trazendo um assunto sério, eu estou falando de cânon, de Bíblia, num contexto atual, do século XXI, falando de coisas concretas. Eu não estou aqui falando apenas de coisas espirituais, estou falando de vida real, vida de fé e prática. Como é que eu vou ficar criando historinha para boi dormir aqui? Tem gente que acha que eu fico aqui com uma história judaica. É um problema seu. Cuidado com isso. O Balaque não era Balaque. Ele era Tsur, ele era midianita. Se passou por Moab, por Moabita, e ganhou um novo nome, um novo cargo, e foi para uma nova comunidade por interesse. Todo falso líder, todo falso profeta é interesseiro. Todo falso profeta é arrogante. Todo falso profeta é manipulador. E só busca seu próprio benefício. O Talmud ensina quem é o falso profeta. Não corre, não. Fica aqui comigo. Vamos até o final. Ah, mas você está citando o Talmud. Isso é livro de judeu. Eu sou judeu, amigo. Eu estou trazendo literatura séria. Ah, mas o Talmud Yerushalmi, que não é o Bavili, ataca o Jesus como Messias. Aquele Jesus que eles tentam colocar lá não é o verdadeiro. Fica tranquilo. Aquele eixo lá é outro. Os verdadeiros judeus sabem que Jesus é o Messias. E Yeshua é o Messias. Jesus sabe você entender nessa língua. O nome dele é Yeshua. O Talmud Bavili, Sanhedrin 89 a 90a, explica que o falso profeta não é apenas quem inventa profecias. Também é aquele que fala aquilo que Deus nunca disse. Você vai dizer uma coisa, eis que te digo, não, o Senhor está me dizendo, cuidado, meu filho. Gente, tem gente que já é natural. A mentira está na boca dele naturalmente. O Senhor está me dizendo aqui agora, o Espírito Santo está me dizendo, gente, que blasfêmia. E não está. Não, que eu olho para você e Deus está falando, não está, gente, não está. Não é Deus falando. É a emoção da pessoa. Ô Moré, você não acredita na inspiração divina para a profecia? Acredito. O Ruach Kodesh está sobre todos nós, profecia do profeta Joel 2:28. E derramarei do meu Ruach HaKodesh sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, e as vossas filhas terão, os vossos filhos terão sonhos, os velhos terão sonhos. Acredito. Tudo que é Bíblia eu acredito, meu amigo. Agora vamos parar com essa falácia. Tem gente que Deus fala com ele toda hora. Nem ele tem emprego, porque ele não tem o que fazer. Não pega nem na Bíblia para ler, porque não. O que eu preciso saber, o Espírito Santo me revela. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Deixa de ser preguiçoso. Vai entrar numa boa escola teológica, procura um professor de prestígio para te ensinar. Para com essa falácia, meu irmão. Que encheção de saco. Toda hora Deus fala com esse cara, fala com essa mulher, toda hora. O cara entra na internet, bora, tô aqui no monte, Deus está falando, você aí, que está em casa, de blusa. Gente do céu, e tem gente que ainda segue, tem gente que fica na live. A carência espiritual e a carência emocional faz as pessoas serem presas fáceis dos falsos profetas. Agora, a pessoa abrir a Bíblia, igual eu estou abrindo aqui, lendo versículo, trazendo midrash, trazendo leitura, literatura, aí você corre. Você quer que eu te entregue uma revelação, que essa tarde diga que seu namoro vai dar certo, que sua empresa vai prosperar, que você vai ficar rico, que quer que eu fique jogando coisas no ar sem Deus ter falado nada, meu irmão, isso é blasfêmia. Isso é tentar manipular o espírito. No fundo, ninguém gosta de Bíblia, não, moço. Vamos parar com isso. É uma minoria. Profeta falso é aquele que altera aquilo que Deus falou e fala aquilo que Deus não falou. Profeta falso usa o nome divino para benefício próprio. Se eu aqui, até o fim dessa live, botar a chave Pix, se eu até o fim dessa live te pedir uma oferta, pode sair daqui. Eu não estou dizendo que isso é errado, que depende da circunstância. Eu posso um dia abrir um podcast, sentar e colocar lá os linkzinhos para você pagar para fazer uma pergunta ao vivo no podcast e tá tudo certo.
Eu posso estar te dando uma aula de hebraico, entrar na minha profissão e na minha função de professor, colocar ali um Pix para contribuições de trabalho voluntário, de trabalho social e de ajuda, e está tudo certo. Agora, meu irmão, nós estamos no Shabat, nós estamos aqui estudando Bíblia, e o foco aqui é crescimento espiritual, e não me cabe te pedir um centavo nessa live. Porque eu estou trazendo a profecia da Torá, e a profecia da Torá é gratuita, não deve ser paga. Os judeus evitam até vender rolo de Sefer Torá. A gente não sai por aí fazendo Torá para vender. Estou falando aqui no sentido literal para você entender no sentido espiritual. Não se vende a palavra de Deus, meu filho e minha filha. Um judeu só pode vender um Sefer Torá, um rolo, um pergaminho de Torá feito por um escriba kosher, com selo. Se caso ele estiver numa necessidade absurda em que um filho ou uma filha for se casar, aí ele pode vender para patrocinar o casamento que em si já é sagrado. Agora, você quer vender profecia, você que quer vender revelação, não se preocupe, o juízo final está chegando. Eu vou estar lá para te assistir e pedir misericórdia pela sua vida. Não sei se vai adiantar. Falso profeta costuma misturar verdade com mentira. Falso profeta costuma conduzir pessoas para longe da Torá, longe dos judeus, longe da lei, longe da palavra, longe. Não, Torá, não. Foi anulada. Aboliu. Deus estava com esquizofrenia. Hilu Hashem. Estou falando isso aqui para ensino. Que o Eterno não me puna e que minhas palavras não sejam levadas ao pé da letra nos Shamaim, nos céus. Mas para muitas pessoas, Deus tinha problema mental e ele errou no passado e agora está consertando no futuro. Deus é um pai frustrado, que foi um péssimo pai e agora está tentando reparar o erro que cometeu. Ele anulou tudo que ele disse no Velho Testamento e mandou o filho dele para fazer o que ele não deu conta. Pelo amor de Deus, gente. Me poupem dessas falácias. A graça de Deus foi revelada desde o Éden, porque Adão e Eva mereciam ser mortos. Estava destinado à morte para Adão e Rava. E Deus disse, eu vou agraciá-los. A graça de Hashem entrou e redimiu Eva e Rava, Adão e Rava, e deu uma oportunidade. A queda, aquela coisa gravíssima de ter quebrado todo o universo, que não quebrou só um jardim, quebrou todo o cosmo. Deus usou como oportunidade para que Rava e Adão fizessem valer as suas vidas. E entrou a graça ali. Deus os vestiu. Aquela vestimenta que o Eterno faz para eles é o perdão e a redenção. É o arquétipo da redenção. Geralmente falsos profetas negam a Torá. Negam os profetas. Não gostam de Bíblia e nada que confronte a sua caminhada. Às vezes, é uma exceção. Às vezes, os falsos profetas mais espertos, os Bilam da nossa geração, têm uma habilidade muito boa de ter cara de profeta, fala de profeta, jeito de profeta, roupa de profeta, voz de profeta, milagre de profeta. E alguns deles até fazem alguns milagres. Mas 10% do que eles dizem destrói até gerações. 90% do que eles dizem, muitas vezes usurpando, usando e replicando o que aprenderam por decoreba, é verdade. Mas às vezes entra 10% ali que destrói gerações. Olha o poder de um falso profeta na nossa geração. O cara pode falar 90% de verdade. Aí ele entra com 10% de veneno e destrói toda uma comunidade, destrói toda uma família, destrói toda uma nação. Aí eu queria que você entendesse que falso profeta não é brincadeira, meu irmão. Falso profeta não é brincadeira. E o Sérgio pediu para entrar, já deve estar por aqui, já ele entra aí. Terminando a leitura aqui, a gente vai pedir para a sua participação, José Carlos. São dois Youssef, né? Eu sou Robson Youssef e ele é Youssef Carlos. Deuteronômio. É muito sério, meu pastor Trajano. É muito sério. Deuteronômio capítulo 13, o maior teste espiritual. Deuteronômio é o crivo. Deuteronômio é o antídoto. Deuteronômio é a orientação de Deus. Cuidado com falsos profetas.
Deuteronômio, Devarim, capítulo 13, apresenta algo surpreendente. O que Deuteronômio apresenta? Apresenta que, mesmo que um profeta realize sinais, mesmo que milagres aconteçam, mesmo que suas previsões se cumpram, se ele disser, meu Deus do céu, o falso profeta na vida de Acabe era Jezabel. Estava assistindo um estudo hoje, irmão Trajano, por coincidência ou não, de manhã, hoje, eu estava ouvindo o Rabino Marcelo, trazendo um estudo sobre desmantelando o espírito de Jezabel, que não atua só nos homens, só nas mulheres, né? É bom lembrar isso. O espírito de Jezabel atua em homens e mulheres. Hoje pela manhã eu estava assistindo o Rabino Marcelo falando sobre isso. Então, o profeta tem jeito de profeta, realizou sinal, realizou milagre, fez algumas previsões e até se cumpriu. Mas aí na hora H ele vai ensinar. Quando ele abre a boca, ele diz assim, vamos seguir outros deuses. Na hora, esse profeta foi reprovado. Na hora, esse profeta foi reprovado. Trajano está dizendo assim, o profeta profetizou dizendo que podia a guerra, que venceria, mas foi falso. Ah tá, você está falando de um outro episódio. Verdade. Teve um outro profeta também que afrontou o Jeremias, né? Acho que era Ananias, né? Anias. Ele tentou desfazer da profecia de Jeremias. Jeremias virou para ele e falou, Deus não te falou nada. Só porque você deu uma despertinha aqui tentando persuadir o rei, vai morrer também. E o profeta falso morreu. Todos eles que levantaram morreram, né? Tem vários episódios de profetas falsos na Bíblia. Israel deve rejeitar o falso profeta, porque Deus estava provando o coração do povo de Israel. Olha o que Deuteronômio 13 diz, que Deus põe à prova o seu povo para ver se vai seguir os falsos profetas. O critério nunca foi milagre. Gente, gente, isso aqui é um ensinamento, e o Cef está chegando aqui bem na hora. Isso aqui é um ensinamento que a maioria não quer. Por que a maioria não quer? Porque veja isso aqui, ó. Se aparece um cara e diz para você seguir outro evangelho, seguir outro Deus, seguir outra doutrina que não seja bíblica, ele já deve ser rejeitado. Agora, Deus colocou à prova a fidelidade do povo judeu. Por quê? Porque para Israel e para a Bíblia, o critério nunca foi milagre. O critério sempre foi fidelidade à palavra. E milagre nunca autenticou nada. Sabe por quê? Lá no Vale do Amanhecer, em Barreiras, eles fazem milagres. Em algumas comunidades não cristãs, eles fazem milagres. Eles fazem curas. E eles também têm manifestações espirituais. E eles também entram em transe. E eles também têm profecias e evidências dentro dessas comunidades. Tá entendendo? Já estou terminando a leitura e o Youssef vai participar aqui ao vivo. Não chegou atrasado não, Youssef. Dá tempo. Vamos desenrolar aqui, ó. Como é que nasce um falso profeta, Youssef? Segundo a tradição rabínica e a narrativa de Balaão, o falso profeta nasce quando o coração se corrompe antes da boca. Gente, isso aqui é coisa para anotar na caderneta para não esquecer. Um falso profeta nasce quando o coração se corrompe antes da boca. O processo costuma seguir essa ordem. Amor ao dinheiro. Balaão recusou inicialmente, mas depois começou a negociar. Segundo tópico, amor ao reconhecimento. Balaão queria continuar sendo respeitado como homem espiritual. Terceiro tópico, vaidade espiritual. Ele passa a acreditar que controla Deus. Olha só isso, gente. Um falso profeta é o cara que pensa que Deus é o gênio da lâmpada dele. Eu esfrego aqui a lâmpada e sai uma revelação. Eu esfrego a lâmpada e Deus já responde o que eu quero. Meu irmão, um falso profeta colocou Deus no meio do caminho. O verdadeiro discípulo de Machia tem Deus como seu objetivo final. Paulo disse, estou para o alvo, estou indo para o alvo que é Cristo, estou indo para o alvo que é Deus. O meu objetivo final, a reta final da minha caminhada é Machia, é Deus, é Hashem. E o falso profeta não. Ele usa Deus, Deus é um meio para ele, não é o fim. Quarto ponto de um falso profeta. Como é que nasce? Manipulação. O falso profeta usa, Deus falou. Olha o que o falso profeta vai dizer. Deus falou para convencer as pessoas. Eu disse aqui agora há pouco.
Tem gente que o Espírito Santo e você fala toda hora, Deus está me falando aqui isso. Aí anda mais 2 metros, Deus já está falando de outra coisa, peraí. Aí anda mais 50 metros, não, porque Deus já falou diferente agora. Peraí, meu irmão. Você está achando que Deus é o quê? Olha, Deus tem 8 bilhões de seres humanos para tomar de conta. Deus tem uma hierarquia celestial de miríades de anjos para gerenciar. Ei, o departamento lá do céu só vive ocupado. O operacional do céu é 24 horas, é uma empresa que não para, meu irmão. Aí o cara está dizendo que Deus está falando com ele a toda hora, meu irmão, toda hora. Cuidado. 4º ponto. Deus não fala o tempo inteiro. Esse negócio de Deus falou, é estratégia para manipular. 5º ponto e último. Apostasia. O falso profeta não busca a vontade de Deus. Como assim? Ele busca manter sua influência. E como identificar o falso profeta? Aqui é para cair a casa. Já estou terminando. Aí eu abro a discussão aqui, eu e o Youssef vai fazer as acariações devidas aqui ao texto. Olha aqui, ó, como identificar o falso profeta? Como? Como identificar o falso profeta? As escrituras apresentam diversos sinais. Sinal A. Já você vai falar aqui, Youssef. O falso profeta contradiz a palavra. Se a profecia anula a Torá ou incentiva o pecado, não procede de Deus. B. Comercializa a revelação. Balaão tornou-se símbolo daquele que vende a profecia. A revelação torna-se mercadoria. C. Falso profeta alimenta o ego. Sempre deseja destaque, títulos, honra, controle. Olha, Youssef, teve uma pessoa que disse assim, essa live sua tinha que ser para milhões, você tem que ficar conhecido, já está na hora de seus ensinamentos chegar para o mundo, você tem que fazer alguma coisa, paga tráfico pago, começa a entregar umas revelações para o povo. Falou, opa, peraí. Meu objetivo, sábado após sábado, há 16 anos, vai fazer 17, que eu estou aqui no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, não é esse, não é fama, não se trata de ficar conhecido. Pode ser que essa live que eu estou aqui com o Youssef, meu irmão, nunca seja vista por um falso profeta, pode ser que essa live nunca chegue a quem realmente interessa, mas nós estamos fazendo nosso papel, e o céu está anotando hoje lá, ó, dia tal de junho, o Robson José e José Carlos estavam ali defendendo a fé, fazendo uma defesa real da Escritura, levantando a moral da Torá, levantando a glória para Machia e para Deus. Eles estavam pregando o verdadeiro evangelho. Está lá registrado. Se a ninguém interessa aos céus que eu esteja aqui hoje dizendo que o profeta nasce apontando para si, produzindo divisão, buscando honra própria, glamour. A mensagem do falso profeta cria dependência nas pessoas e não no Senhor. Zé Carlos é filho de pastor, está acostumado com isso. O cara fala, manda uma ofertinha aí manda uma oferta aí que Deus vai falar hoje para você. Manda aí. E o Pix é junto, né? Antigamente não era Pix, era conta bancária. E letra E aqui, eu vou ler só mais um tópico que eu quero que o Zé Carlos fale alguma coisa aqui. O falso profeta Zé Carlos manipula pelo medo. Frases como, Deus vai destruir você se não obedecer a mim. Aleluia. Quem sair daqui está amaldiçoado. Glória a Deus. Isso não é a voz profética? O que eu estou dizendo? A resposta da Torá é, não, meu amigo. Isso não é voz profética. Isso é controle espiritual maligno. Zé Carlos, enquanto eu tomo aguinha... Meu irmão, é muita coisa, né? O mundo está cheio de falsos profetas. Dá um shalom pro pessoal aí. Você ainda não deu uma saudação hoje? Abre seu microfone aí, Zé. Abre seu microfone para a gente ouvir. Tá mudo aí. Alô? Agora sim. Tudo bem? Pronto. Tá dando para ouvir aí? Tá ok? Agora sim. Pode falar. Bacana. Então eu acho tudo aquilo que está sendo colocado aqui hoje é justamente para atrair a nossa reflexão, né? Nós estamos vivendo num mundo em que praticamente a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? Principalmente nessa era de inteligência artificial, e tudo está sendo manipulado. Então, hoje, se você for tentar verificar a originalidade de alguma coisa,
se você não for um perito naquilo, se você não for aprofundado naquilo, se você não estuda sobre aquilo, você vai ser facilmente enganado. Então, tudo aquilo que está sendo falado aqui está nos levando só para um lugar, aprofundamento. Se você quer ficar só na beira do rio, só com os pés, só com o joelho, eu infelizmente não tenho assim uma notícia muito boa para você. Por quê? Porque você é um candidato sério para poder ser enganado. Por quê? Porque você só sabe um pouco daquilo que, que você precisaria saber para estar se blindando disso tudo. Nós estamos numa era da informação, né, em que se você não tiver se antenando a tudo, se precavendo, se antecipando as situações, você é um sério candidato a ser enganado, né? A gente vê aí que, cada vez mais, os próprios produtos que a gente compra vêm com uma marca dizendo que é a marca tal, e quando chega lá, você vai ver na originalidade, não é aquilo lá, só é a capa, né? Quando você vai abrir o produto, você fala, meu Deus, fui enganado, né? Mas parecia, era tão parecido, tal. Mas por quê? Porque você não sabe qual que é a fórmula por trás daquilo ali. Então, quando você vai comprar algo, estamos falando aqui de compra e de venda, né? Nós temos o vendedor e o comprador, cada um dos quais tem o seu interesse. Qual o interesse de Deus? O interesse de Deus é salvar. Qual é o interesse de Satanás? Roubar, matar e destruir. Porém, qual é o método que Satanás usa? O método de quê? De ilusão. Ele mostra que ele é amor, que ele é paz, que ele é alegria, só que no meio da caminhada você vai descobrindo que não é, né? Já o modus operandi de Deus é um modus operandi totalmente diferente. Qual é? Ele trabalha exatamente sem forçar você a fazer nada. Você vem por livre e espontânea vontade. A partir do momento que você vai buscando ele, você vai encontrando várias identidades de Deus, né? Então, um dos motivos dos serafins estarem sempre chamando Deus de santo é que Deus vai revelando várias facetas, coisas que os serafins nunca viram na vida. Naquela hora ele fala, meu Deus, Deus é isso também, Deus é aquilo, então Deus vai se revelando aos poucos. E Satanás, ele tem um modus operandi também muito fácil de entender, e Jesus deixou claro, Jesus desmascarou ele no deserto. Jesus passou 40 dias ali, montando, na verdade, um arapuca para Satanás, né? Para poder mostrar para ele como é que ele opera. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Mexer na tua vaidade, mexer nas tuas emoções. Naquele momento que Jesus estava com fome no deserto, qual foi a primeira coisa que ele ofereceu para Jesus? Se o Senhor é poderoso, transforma esses pães aí, o Senhor vai matar a sua fome agora, eu vou resolver seu problema agora. A gente vai conseguir resolver não agora. Não é isso, Ravi? Desse jeito. E aí, a segunda coisa que ele ofereceu foi justamente Jesus está provando que realmente você é filho de Deus, uma crise de identidade enorme. Olha, esse Deus que vocês servem é um Deus que, sinceramente, será que ele vai salvar vocês? Será que, cadê esse Deus deixa vocês sofrerem? Esse Deus deixa vocês passarem fome? Esse Deus deixa vocês passarem escassez, sofrimento? Não, o que é isso? Se você pular daqui, não vai te acontecer nada, porque esse Deus é muito poderoso, né? Eu ofereço para vocês proteção, eu ofereço para vocês honra, eu ofereço para vocês, quer dizer, vai mexendo na vaidade, vai mexendo no egoísmo, vai mexendo no orgulho. Então, quando você começa a ver essas situações já chegando a você como uma situação boa, mas que mexe no seu interior, então você começa a desconfiar. Não, o negócio está muito bom, mas está bom só para mim, né? E Jesus nunca pensou só nele. O que Jesus fez? Ele se Tem alguém ligando para vocês. Ele se glória. Pronto, agora já. Muito bom. Dá para ouvir. Instituir
para substituir a humanidade. Para quê? Para justamente mostrar para a gente que ele não queria a glória só para ele, ele quer a glória para todos. Primo, se você tiver que atender alguma ligação importante, você só entrar e sair pelo link de novo. Resolve aí, já já você volta e eu continuo aqui. Tá bom? Ok, deixa eu correr lá e já já volto aí. Depois você volta de novo. Muito bem, vamos lá. Vamos continuar aqui a fala do Youssef. É muito importante essa fala que ele trouxe sobre essa questão da autocentralidade, né? Então, querendo ou não, a gente tem que ter muito cuidado, porque até a fé, né? Até a fé virou um objeto, né, de autopromoção. Então, eu uso a fé das pessoas, eu uso a inocência das pessoas, eu uso o encanto que a pessoa quando está no primeiro amor, para conhecer a Deus, para conhecer a vida, ela se torna uma presa fácil se ela cai na mão de um falso profeta, cai na mão de um líder aproveitador. Gente, o narcisismo espiritual é um negócio perigoso, né? Eu não tenho muito eu não fantasio muito as questões científicas. Eu sei que todo ser humano, até os seus 7 anos de idade, é narciso, né? Narcísico, né? O mundo gira em torno dessa criança, depois essa criança vai criar, vai construir sua própria personalidade, e com isso vai haver uma castração dessa centralidade do eu, isso é um processo natural. Agora, quando eu já sou um adulto e tenho dinâmicas infantis mal resolvidas, e aí deixo, né, esse vácuo, esse vazio existencial ser ocupado por uma vaidade, até por uma força maligna, eu me torno uma ofensa. E vocês podem perceber, uma ofensa a Deus. E vocês podem perceber, a maioria dos líderes perversos que a humanidade viu, eles tinham problemas infantis mal resolvidos, eles tinham dinâmicas infantis, de idolatria, de perversidade. E quando eu falo dinâmica infantil, não é porque ele agia como criança, não. Ele, por uma dinâmica infantil mal resolvida, se tornou um adulto perverso e fez grandes barbáries na humanidade. Um deles foi o Hitler, né? Que tinha sérios problemas de aceitação, de pertencimento e outras coisas mais. Muitos outros que eu poderia citar aqui. Olha, aqui no tópico 8, você que está no chat, pode ir participando aqui, escrevendo aqui. No tópico 8 fala assim, ó, como anular palavras frívolas. Como anular palavras frívolas? Eu já estou indo para o final da live, já estou encerrando quase aqui, só tenho mais 2 leituras. Bom, as escrituras ensinam que nenhuma palavra humana está acima do decreto do Eterno. Isso é importante. A última confissão, com sinceridade, com arrependimento, anula a primeira. Como anular as palavras frívolas? Isso é importante na Parashá de Hukat. Bom, a resposta bíblica inclui rejeitar toda palavra contrária à revelação divina, permanecer firme na Torá e na vontade de Deus. Isso aqui você anula decretos ruins. Então, como é que eu vou anular um decreto ruim na minha vida? Vou trazer uma palavra contrária a esse decreto. Como é que eu anulo maldição hereditária? Como é que eu anulo maldição transgeracional? Como é que eu anulo um decreto ruim que, inclusive, eu nasci, esse decreto já estava sobre a minha cabeça? Falávamos disso aqui também essa semana, eu e o Youssef, sobre essas maldições transgeracionais. Como é que eu quebro isso? Esse neder, esse voto que a gente faz. Eu rejeito a palavra contrária à revelação divina. Eu permaneço firme na Torá e na vontade de Deus. Eu não alimento medos e maldições humanas. O medo é uma porta poderosa para Satã continuar alimentando a maldição hereditária na sua família. O medo é uma maneira até espiritual de controle da sua alma. Então você tem que vencer o medo. Não pode ter medo do diabo, não pode ter medo de não dar certo, não pode ter medo, porque o medo controla você. E se controlar, para a sua alma. E se parar a sua alma, você está estagnado. Se você estiver estagnado, você é uma presa fácil. Não alimentar medo de maldições humanas. Buscar discernimento por meio de oração e estudo das escrituras. Inclusive amanhã, eu já decidi que eu começo meia-noite de hoje, vou até meia-noite de amanhã. Vou fazer um propósito interrupto de Bíblia, jejum e oração, para ter mais discernimento, porque eu tenho aí umas funções difíceis ainda nesse mês de julho. Então, o que você faz para mudar o decreto ruim? Em vez de viver sob decretos humanos, o discípulo permanece debaixo do decreto do Eterno. Tem que buscar. Gente, e tudo isso requer o quê? Conhecimento prévio. Prévio. Palavras frívolas de quem? De falso profeta, Seli. Até familiares, maldições jogadas em cima da gente.
palavras contrárias, reuniões que você não viu, mas Deus viu. Que às vezes, você tem que orar por coisas que nem sabe nem viu, mas Deus viu. Às vezes você está na sua oração e Deus te incomoda você e diz assim, minha filha, vai orar, vá, declare quebras de palavras contra a sua vida, no trabalho, sei lá, na igreja, na escola que você trabalha, né? Tem alguém lá jogando palavras frívolas sobre você. Leve diante dos céus. O Youssef trouxe uma coisa interessante essa semana e falou assim, ó, Deus estava lá, os anjos também, olha isso, Celi. E aí aparece Satã. E Deus começa uma reunião, ele, os anjos e Satã, para decidir o futuro de Jó. Deus, Satã, os anjos e os demônios presenciam o quê? Uma reunião. Entre aspas, né? O demônio não entra no céu. Mas o inimigo é porque ele tem acesso, né? Ele é anjo também. E Jó foi chamado para essa reunião, Celi? Jó foi chamado para dar opinião sobre o que estava sendo decidido? Não. Então, o acusador, diz a Bíblia, ele continua nos acusando de noite diante de Deus. E nessa palavra, a gente tem o entendimento de que a gente tem que estar orando para quebrar decretos. Como é que o israelita quebra decreto? Fazendo tzedakah, dando oferta para pobres, viúvas, órfãos, causas sociais, mandando dinheiro para matar a fome de quem tem fome. Como é que o israelita quebra decretos ruins, transgeracionais? Mudando hábitos que ele sabe que a família tinha e são errados. Se o pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o bisavô, ele corta a possibilidade dos filhos dele ter contato com álcool. Ele não permite o álcool na casa dele. Então, ele vai tentando mudar decretos com palavras contrárias, atitudes corretas e principalmente muita força de vontade, viu, minha gente? 9. Como é que eu vou inibir um falso profeta e uma maldição ruim? Apagando a memória. Na tradição judaica, apagar a memória de um ímpio não significa vingança pessoal. Olha aí, eu estou mudando um pouco o foco, mas ainda no mesmo escopo dos decretos e profecias, que eu quero terminar aqui, porque eu já estou para mais de 1 hora de live. Então vamos lá. Exatamente. Exatamente, seria de outra e da própria pessoa, né? Porque a gente também fala um monte de bobagem sobre a gente. Muito bem. Na tradição judaica, apagar a memória de um ímpio não significa vingança social. Apagar a memória de um ímpio não significa impedir que seu legado, significa impedir que seu legado continue produzindo influência na prática. Apagar a memória de um ímpio, de um falso profeta, não é matar a pessoa, mas impedir o legado. É não divulgar seus ensinamentos, é não dar like, é não comentar sobre ele, é não falar sobre ele. Inclusive, foi um ensinamento que eu recebi de Deus. Antigamente, nas lives, eu gostava de citar igrejas, nomes. Isso é antiético, é desrespeitoso com as pessoas que estão ali enganadas, é desrespeitoso com as pessoas que sua fé é sagrada e estão nessas comunidades, por uma providência divina ou não. Então, hoje eu não cito igreja, eu não cito nomes. Eu não cito. Porque não é assim que eu vou... Se eu estou combatendo o engano e eu vou continuar falando do nome do cara que criou o engano, eu só fortaleço. Né? Vamos lá. Não divulgue ensinamentos, não dê like, não faça referência espiritual. Rejeite as falsas doutrinas. Ensine a verdade para que o erro não permaneça. A mentira perde força quando a verdade é ensinada. 10º e último ponto. Bilam. Bilam era um profeta que morreu sem honra. Olha aqui, ó. Celi, Trajano e os demais. Balaão morreu sem honra nenhuma. O Talmud Bavli, Sanhedrin 10, 106b, descreve Balaão como alguém de grande capacidade intelectual, mas profundamente corrompido. Sua maior tragédia não foi falar contra Israel, foi conhecer Deus e preferir o lucro. Sua maior tragédia não foi falar contra Israel, porque inclusive ele abençoou Israel. Ele inverteu a profecia. Mas a maior tragédia para ele foi ele preferiu o lucro do que a Deus. Preferiu o lucro. A ganância falou mais alto do que o temor e o amor a Deus. É impossível servir a dois senhores, diz a Escritura Sagrada. Não se pode servir a Deus e os dinheiros. E Bilam resolveu seguir a ganância do lucro. Se você ler o escopo da história de Bilam, você não tem ideia. Tem coisa ali dentro.
A primeira vez ele rejeitou, a segunda vez ele rejeitou, e na última vez, se você for um bom leitor bíblico, ele vai porque o Balaque mandou os príncipes, os súdios da realeza, indo até ele com comitiva e muitos mais baús de ouros e pratas. É muita riqueza, é muita honra, é muito prestígio para uma pessoa só. Ele esperou o prestígio. Deus não tinha autorizado. Aí ele foi. Mas Deus falou, você vai. Mas a sua sentença de morte já está garantida. Quando Bilam resolve ir, não é porque Deus disse vai. É porque ele está no embate com Deus para Deus tentar mudar o caráter dele. Ele não muda o caráter. Quando Bilam montou na jumenta dele e seguiu o caminho, ali o caráter dele continuava o mesmo. Ele não mudou o caráter. Ele só prometeu a Deus que eu ouvia a Deus. A única coisa que ele prometeu. Só falarei o que o Senhor disser. Então está prometendo ouvir. Obedecer outros 500, meu irmão. E depois que aconteceu as profecias, foram 4, e profecias boas. E se você ler a Bíblia, você vai entender melhor. Aí no capítulo 25, opa, peraí, como é o negócio? O Bila já não é o Bila que abençoa. Agora está o Balaão aconselhando o Balaque, dizendo, olha, a gente não conseguiu destruir pela a magia, pela profecia. Eu sei que você me chamou para fazer um serviço, mas calma aí. Não me toma a riqueza que você me deu, não. Calma que nós vamos resolver a parada. Nem tudo está perdido. Aí agora ele vai aconselhar o Balaque a fazer uma festinha, uma micareta, gospel, judaica, e diz, traz eles. Porque os israelitas, você fala, a gente não quer guerra, vamos fazer um acordo de paz. Faz uma festinha, traz eles, quando eles pensar que é só uma festinha, uma micareta, um carnaval, dentro da festinha você ergue os ídolos de Moab, e aí para eles não correrem quando vê as estátuas, você coloca as mulheres mais bonitas para recepcionar eles. E de preferência você convida logo quem? Os levitas? Gente, eu estou fazendo uma leitura para vocês de quem estuda a Bíblia há 27 anos. Eu sei que você já estudou a Bíblia, você nunca viu isso aqui que eu estou te dizendo, né? Em detalhes, assim, bem desenhado. E por que eu desenho para você? Porque é o meu papel de professor, é desenhar para você a cena. Faz a festinha, promove um acordo de paz. Isso está acontecendo aqui, meu amigo. Aqui, ó, na Bíblia. Lê lá, pega a sua Bíblia. Capítulo 25. Paraxá de Pinhas. Finés vai lançar a sua que a praga vai entrar no arraial. 24 mil levitas mortos. 24 mil. Você não tem ideia do trabalho que é preparar um levita desde a tenra infância até a vida adulta para servir no altar. E o cara Israel perdeu 24 mil preciosidades da presença de Deus. Homens sagrados. Preparados desde a tenra infância no tabernáculo. Prejuízo horrível. Quem deu esse prejuízo? Bila. Balão. Esse cara aí não era brincadeira não, rapaz. E com o conselho, ele deu a ideia, e o Balaque foi lá e botou em ação. E os israelitas caíram, se prostituíram com mulheres moabitas. Poder, desejo, dinheiro, mulheres. O cenário é antigo, a história é bíblica, tem 3.000 anos, mas ainda hoje continuamos vendo os bons homens de Deus, os grandes homens de Deus, grandes líderes, homens com o espírito da profecia em seu coração, usados por Deus, caindo na mesma armadilha de Balaão. A ganância pelo dinheiro e as mulheres bonitas. Porque tem mulher bonita, meu irmão. E mulher bonita atrai. E foi isso que foi usado aqui. O Talmud relata, a história de Balaão nos ensina. O maior inimigo da profecia não é a ignorância. O maior inimigo da profecia não é a ignorância. O maior inimigo da profecia é a cobiça. É um coração dominado pela cobiça. O maior inimigo da profecia é um coração corrompido pela cobiça, porque da cobiça vem todo tipo de pecado que a humanidade conhece hoje. Conclusão da minha live, com todo carinho, Moré Robson Batista, e conclusão é
do meu ensinamento. Hukat, a paraxá da vaca vermelha, começa com um decreto que o homem não compreende. Balak termina com um homem que queria transformar a palavra de Deus em mercadoria. Entre essas duas porções está uma escolha que permanece atual. Viver debaixo dos decretos eternos do Senhor, ou seguir vozes que impressionam, mas afastam-nos da verdade. Como ensina Deuteronômio 13. O verdadeiro teste não é se alguém realiza sinais ou faz previsões que parecem se cumprir. O verdadeiro teste é a sua mensagem conduzir o povo à fidelidade de Deus, de Israel e da sua palavra. A verdadeira profecia nunca cumpre, a verdadeira profecia nunca compete com a Torá, ela afirma a Torá. Não é dualismo, meu irmão. Ninguém entendeu ainda. O Robson vive pela lei, eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça, em Mashiach, Yeshua, o único verdadeiro Messias de Israel e da igreja. Mas eu sou conduzido pelo Ruach HaKodesh, e eu não posso ir contra a lei de Deus. E claro, o que é cabível continua valendo para mim, e o que não continua valendo para mim, o que não dá para mim cumprir, meu irmão, continua valendo como palavra de Deus. O verdadeiro profeta não cria novos decretos. Proclama os decretos do Eterno. Mesmo que eu não entenda por que guardar o Shabat, mesmo que eu não entenda por que não comer isso, por que não fazer aquilo, mesmo que eu não entenda que a Bíblia diz até para não destruir o ninho do pássaro, para não misturar a carne com leite, não interessa, meu irmão, não quero saber o porquê. Se Deus disse, Ele sabe o que está dizendo. Eu continuo reproduzindo, é um decreto do Eterno, eu não posso anular. Eu não posso mexer, mesmo que eu não cumpra, eu não posso anular. Esse é um erro trágico do evangélico cristão. Ele não cumpre, ele não quer saber por que está ali, e ele também, já que ele não cumpre, ele quer que os outros também não cumpram, e ele quer desconstruir aquele que cumpre, e quer atacar aquele que cumpre, e não é assim, meu irmão. Mateus 5,17. Você não pode mexer no J e no tio. Quem é você para mudar a Bíblia? Você vai mudar a Bíblia agora ao seu bel prazer, porque você resolveu não cumprir esse mandamento. Não cumpre, meu irmão, cala a boca. Não quer cumprir? Boca de siri. Fica na sua. Deixa o judeu cumprir. Deixa o prosélito do judaísmo cumprir. Deixa o judeu messiânico cumprir o que ele quiser. Deixa os atalites. Deixa não comer pouco. Deixa festejar as festas judaicas. Olha o que está em Colossenses. Ninguém vos inquiete pelas festas, pela lua nova, pelo comer, pelo beber. Aí o evangélico tem coragem de pegar aquela palavra, estou falando de evangélico, que são os únicos que eu vejo pregando, meu irmão. O cara prega ao contrário, está dizendo que aquele ataque que Paulo está fazendo aos judeus. Meu Deus do céu, você não conhece nem o Novo Testamento. Paulo, enquanto judeu, está fazendo uma defesa aos novos convertidos da comunidade que querem abraçar as festas, querem abraçar a Torá. Ai, meu Deus, o verdadeiro profeta não cria novos decretos, proclama os decretos do Eterno. O verdadeiro povo de Deus não segue vozes sedutoras, mas permanece firme na verdade revelada. Discernimento aos espíritos e guardando a aliança. Eu discerno o espírito, eu guardo a aliança, eu não escuto vozes sedutoras e eu fico com os meus dois pés firmes na Torá, Shabbat após Shabbat. Abraçando a Torá, abraçando a Torá, abraçando a Torá. A Torá é vida, ela é lei santa, disse Shaul. Abraçando a Brit Hadashah. Para mim, Torá é toda e qualquer instrução. De Gênesis a Apocalipse, tem Torá. De Gênesis a Apocalipse, a Torá está sendo revelada e reafirmada. Agora, você que ficou preso lá no Pentateuco, na parte literal, vai ter que sair do prezinho da primeira série e ir para o ensino fundamental 1. Ensino fundamental 2, quando você estiver no ensino médio, senta comigo para a gente conversar, que aí você está preparado para eu te ensinar sobre lei e graça. Você ainda não entendeu. E está tudo certo. Yavarecha Adonai vishmerecha. Yaher Adonai panavlecha vichunecha. Isar Adonai panavlecha veasemlecha shalom. Yavarecha Adonai vishmerecha. Yaher Adonai panavlecha vichunecha. Isar Adonai panavlecha veasemlecha shalom. Eterno nosso Deus, Rei do Universo, tem misericórdia de nossa vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Tem misericórdia do teu povo, Am Israel Chai. Tem misericórdia da Rechilá, da tua congregação. Tem misericórdia, Senhor, dos gentios, de todas as nações, que ainda não conhece a luz da tua palavra, que ainda não viram o brilho do teu rosto, e que não conhece as revelações doces, agradáveis e libertadoras da tua Torá. Nós oramos nessa tarde,
para que as vidas sejam alcançadas pela verdade do Evangelho que há na tua Torá e pelas verdades anunciadas por Mashiach. E que ele venha em breve, em nome de Yeshua HaMashiach. Maranata! Maranata! Tu és Senhor, salva-nos! Maranata! Bashem Adonai! Em nome de Jesus, nós encerramos essa live. Baruch Hashem!